momento de as coisas estão bem, de repente muda, né? Algumas coisas a gente acaba perdendo, né? Amigos que não estão mais, enfim, mas graças a Deus não estão, mas estão bem, né? Eu digo bem porque a gente ainda está num outro momento de pandemia que cada vez está mais perto da gente. Eu não sei com vocês, mas eu tenho um amigo praticamente irmão hospitalizado numa situação grave, então é um momento de emocional complicado, né? Eu ponho a blusa, fico com calor, tiro, fico com frio. Então, a gente tem que respirar mesmo. Até a aluna da manhã, hoje, ela falou para mim até, ela falou assim, prof, respire, né? Tava tenso com algumas coisas. E é isso, né? A gente tem que ir respirando para conseguir dar conta de levar cada dia, né? O CIAI, Selma, então, o CIAI existe ainda, né? Tô eu com a parte da convivência, como já tinha, né? Agora tem a Ferata também, que estava na outra parte da mental, agora ela veio para o CIAI, então tem a Peixoto, Fernanda Peixoto, tem a Fernanda Ata, e tem os aprendizes ali, né? Então, acabou ficando uma equipe com 5 pessoas, então existe. Eles, até ontem, hoje, eu vi que eles estavam mandando mensagem agora no final da noite, eu não consegui ver no grupo. Então, eles vão disparar uma mensagem avisando, né, quais são os contatos. E claro, Selma, que vai ser assim, né? Vai ter que se pensar um novo modelo, né? Porque o modelo que tinha não vai mais dar para ser aquele, né? Várias coisas que a gente tinha vai continuar existindo, a gente vai continuar conseguindo fazer, né? Então, aquela mensagem lá no Mas grupo outras dos tantas não, né? representantes lá, prof, dos líderes, não foi é, fechado o departamento, ou foi? Não Não, entendi. não, nunca foi. É claro que assim, gente, né? O que eu respondi lá, né? Eu falei assim, realmente teve várias demissões, né? Então a impressão é do tipo, gente, quem ficou, como é que vai conseguir dar conta? Eu vou falar uma coisa aqui para vocês que já me conhecem. Assim, ó, quando o CIAI começou em 2018, só que antes de 2018 tinha o Centro de Inclusão com a Isabela Romaneto. Até tá gravado aqui, ó. A Isabela Romaneto, eu entrei na instituição em 2010, a Isabela Romaneto foi mais ou menos essa época, eu acho que logo depois, trabalho impecável ela tinha, impecável no Centro de Inclusão, né? Minha amiga até hoje não está mais na instituição, espetacular. E quando entrou a Karina, que trabalhava na instituição, ela foi meio que reformatar a ideia do centro de inclusão. E daí veio a proposta do CIAI. Eu, na época, para mim foi muito sofrido. Porque eu falei, cara, por que vai mexer num setor que está espetacular, que atende os alunos, né? Agora vem uma estrutura que você não sabe do o que vai estar acontecendo. Eu fui resistente, porque aquilo que tinha funcionava muito bem. E fizeram, e depois que tem ninguém, a gente não chega a mudança e a gente fica assim, tipo, tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Ai, que bom, mudou. Claro que não, né? A gente sofre horrores com isso, né? Vocês têm noção quanto eu chorei nisso tudo. Quanto me desesperei, gritei, xinguei, não sabia para onde ia. Até que você respira mesmo, né? É alguma coisa estruturada, né, prof? Que já foi estruturado, aí vem uma outra coisa nova, parece que acaba com tudo aquilo que você planejou durante muito tempo Exatamente. e tem que se organizar E o novamente. centro de inclusão era assim, estava tudo pronto. E de repente, plaft, destruíram o troço. E veio um novo formato, não sei o quê, e eu fico olhando e falando, cara, para que fazer um negócio que estava funcionando tão, mas... E ficou melhor. E ficou melhor do que já tinha. Então, pode ser um pensamento meu muito poliano, tudo, mas eu prefiro pensar dessa maneira. É, mas é claro que várias coisas que existiam, por isso que assim, né? A continuidade não é imediata, porque não dá para pensar da mesma forma, tem que pensar de outra forma, né? Mas esse pensar de outra forma, vou até contar para vocês, coisas que a gente está discutindo em reunião, é aproximar o curso de pedagogia dos projetos do CIAI, é aproximar o curso de psicologia. Gente, faz todo sentido. Então, é bom que na crise a gente acaba tendo que pensar, mas espera,
essa parte do CIAI que cuida de aprendizagem, gente, a aprendizagem é de que curso? É de pedagogia. Que não pode ter uma extensão, alguma coisa relacionada a isso, sabe? Mas como eu disse, não é uma coisa de imediato, né? Mas é uma coisa assim, o projeto que você fez, evidente. o projeto que você fez com o sistema de informação com pedagogia, nossa, aquilo lá foi incrível, um trabalho em conjunto que a gente nem imaginaria poder realizar um trabalho com um outro curso diferente que a gente nem conhecia. Vou falar sobre ele hoje. E eles aprenderam com a gente e a gente aprendeu com eles. Gente, não é aprendizado. Qual o objetivo do curso de pedagogia? Né? Qual o objetivo do curso de psicologia? E não tá. Então, sabe, o que eu falei, isso não tira toda a qualidade que foi desenvolvida, não de forma alguma, mas não dá para pensar, opa, eu não tenho mais agora a Fran do meu lado, o Regi, gente, não posso nem falar, começo a chorar. Não tem mais as pessoas que estavam conduzindo algumas coisas, mas então vamos pensar nisso, vamos pensar em outra coisa, né? Outra coisa que possa ser feito um trabalho de qualidade e tudo. Então é isso, né? A gente sai da zona de conforto e, né? Também não tá mais, Selma. Selma só ficou a Fer Peixoto. Só a Fer Peixoto. Não, pessoalmente, a gente com as pessoas mesmo, né? A gente tá até brincando que amanhã a gente vai tentar fazer um sextou até. Mas sextou porque a gente virou amigo, né? Uma equipe sensacional. Não estão mais, Selma. Começando do zero, Selma. Né? A Fer que está lá, que já era de essência. Né? Eu não tenho papel do vínculo do CIAI no aspecto de aprendizagem. Né? Eu tenho muito mais no aspecto de relações mesmo, ali dentro. Mas quem ficou mesmo nessa parte foi a Fer. Então, assim, como vai ser feito, quem está ali está do tipo, ok, vai ser feito. E, claro, tem uma outra questão com relação à própria Cruzeiro, é um espelhamento dos setores da Cruzeiro. Né? Então, é como funciona o modelo Cruzeiro que está sendo empregado em todas as instituições nas instituições que eles compraram. Gente, já tive reunião, já conversei com algumas pessoas que trabalham na Cruzeiro, como nós trabalhamos no Positivo, tá? Pessoal de São Paulo, né, da Matriz, eu adorei todos. De imediato, em 5 minutos, porque eram gente como a gente. E daí você fica pensando assim, eu também tinha essa impressão, esse povo da Cruzeiro, quem é? Gente, teve uma reunião, esse negócio tá gravado, gente. Depois eu vou ser mandada embora, não sei porquê. Teve uma reunião com o pessoal da Cruzeiro de manhã cedinho, tava eu aqui no Collaborate, de câmerazinha ligada, e o povo tudo desligado. Tudo desligado. E eu falei, como é que eu... Falei, vocês estão pior que aluno? Eu falei, como é que eu vou falar com vocês? Não sei quem são. Depois falam que curitibano é antipático, né, prof? Exatamente. Eu tava falando com o paulista. É bem isso, Lucas. Eu falei, ué? Deles, porque é muito cedo, a gente trabalhou de madrugada. Eu falei, não. Eu falei, mas muito difícil ser tratado de uma questão pessoal sem saber quem era. A gente infernizei a vida das 3 que estavam lá na reunião, abriram. Estavam de pijama. Daí você já cria um vínculo, né? Outra pessoa, eu falei, gente, você tá de pijama? Daí ela falou, eu te disse. Daí eu, com o cabelo assim, falei, nossa, e acabou, você já percebe, opa, pera, elas são pessoas, tava fazendo reunião comigo na cama, né? Uma delas lá, a outra tava com o cabelo tudo virado, então isso é ridículo de contar, mas isso é algo que mostra assim, pera, não existe uma pessoa num Olimpo tramando coisas mirabolantes. Não, e de imediato, essas eram pessoas que tinham a ver com o EAD. EAD, né? Alunos do EAD mesmo. Que já marcaram de imediato uma reunião com os alunos, por conta de situações que estavam acontecendo. Na hora, ela falou, não, Isabel, pode deixar, vamos marcar como você acha melhor, vou atender esses alunos. Falei, sério que você vai? Então, assim, a gente só precisa que vocês expliquem o que está acontecendo para a gente poder conduzir. Então, assim, né? É aquela coisa de... A Cássia está deitada na cama também, Cássia. A gente tem que aproveitar, né? É o tipo de coisa que você vê, eles estão da mesma forma que a gente, tentando fazer o melhor e também com problemas, né? Ontem eu estava dando aula no SEMI, e antes de entrar no SEMI eu vi um e-mail
da tutora da turma do SEMI, para mim, mandando o contato dela e falou que ia conversar comigo. Eu, como era a primeira vez que estava dando aula no SEMI, eu olhei a mensagem e pensei, quer ver que fiz alguma caca? Daí respondi ela correndo e falei, vou te chamar no WhatsApp, mas não posso falar agora que eu estou entrando em aula. Daí eu dei um oi para ela no WhatsApp, daí no que eu adicionei ela no WhatsApp, eu pensei, gente, mas vai que é alguma coisa séria, eu tenho que falar agora com a turma, né? Daí eu escrevi para ela, eu falei assim, é alguma coisa que se refere à aula, que eu preciso arrumar agora? Dela, não, fique tranquila, eu só quero tirar umas dúvidas com você. Eu, ufa. Eu pensei, ela quer tirar dúvida comigo, mas é a primeira vez que eu tô dando aula em SEMI, gente, como é que eu vou tirar a dúvida dela? Depois da aula, eu liguei para ela, conversamos, igual, ela tá tentando entender o modelo positivo, eu tentando entender o modelo cruzeiro, entende? Daí você se conversa e fala assim, ok? Então, se as pessoas estão minimamente tentando se entender e não tem realmente um bicho-papão do outro lado querendo comer todo mundo, sabe aquela coisa que vai devorar as crianças? Não tem, né? Não tem, é um imaginário que a gente acaba criando, né? Então, é claro que vocês, nós, né, o professor Pio, Benedetto, coordenadores, todo mundo está passando por um processo de mudança de cultura. Né? Não é mais a cultura positiva, é uma outra cultura. Mas é uma outra cultura com as pessoas, com as nossas pessoas que estão aqui. Né? Então, que estão... Né? Esses dias até no fórum eu falei, que falaram, vai ter alguém da Cruzeiro, eu falei, nós somos Cruzeiro agora, né? Cruzeiro que mantém nosso salário, né? Então, nós somos, né? Pegar um exemplo, quando eu estava morando em fiquei 1 ano morando em Santa Catarina. Aí a primeira vez que eu fui comprar pão, eu falei pão francês. E aqui fala pão francês. Aí a mulher falou, não tem pão. Aí eu voltei pra casa, falei assim, eu vi o pão lá e a mulher não quis vender o pão. Falei pro cara que morava junto lá. Aí ele falou, Lucas, não é pão aqui, pão francês, aqui é cacetinho. Então, assim, é uma cultura que a gente tinha que pegar. Se a gente, por exemplo, falasse pão francês lá, eles não iam entender. Tinha que ser cacetinho. É uma cultura diferente, né? É ótimo exemplo, Lucas. É isso. Era a mesma coisa, né? Pode ser que tenham coisas do modelo deles que sejam melhores que o nosso. Mas Edith, boa noite, Tawane. Mas como é todo um processo e o ser humano, a gente não tem essa coisa da mudança, a gente sofre muito, né? Com isso tudo, até... E vai continuar... Ah, Guilherme! Guilherme, né? Se lembrei, né? Tudo bom, Guilherme? Muito bom. Até a gente se adaptar, tudo, e vai continuar acontecendo, né? Olá, Rositano, boa noite. Essas alterações. Eu adoraria falar para vocês que recebi a notícia que não vai mais ter, né? Que não vai mais ter demissão, não vai mais ter mudança. Mas a gente Ai, você. Não é, gente? Né? Não vamos pensar, né? Até para preservar, eu acho que só desliga o microfone, tá dando microfonia, tô escutando a minha voz ali, não tem alguém. Aqui, ó. É deitar a cabeça no travesseiro e pensar o que você conseguiu fazer realmente alguma coisa de melhor, né? Estar com a mente, com a consciência tranquila nesse sentido, né? Não sei, eu sei que é um papo viajandão, tipo, né? Mas é o que a gente tem para hoje, né? Prof, pode tirar uma dúvida contigo? É referente a outra coisa. Chega, mas assim, Cássia, a gente não vai ter a resposta, né? Então, assim, a Nossa Senhora, a gente sofre horrores. Adoraria escutar a resposta também, tipo, gente, acabou. Sei. Né? Ninguém disse a resposta. Então, por isso que eu falei, a cada dia, meu compromisso enquanto eu estou aqui é com vocês, é com a universidade, né? Então, vamos tentar fazer o melhor, né, gente? Atualização, o que é isso, Lucas? Ai, foi errado, prof. Não liga. Tá. Aquele lado, nossa senhora. Colocou aqui e mandou. Da vacina, você sabe que eu escutei uma live segunda-feira, era até com a Kátia, que é a coordenadora de enfermagem. Ela estava fazendo uma live lá no Instituto Casagrande, e eles estavam falando da questão da vacina, tudo, né?
E ela falou, por mais que essas vacinas que estão mais adiantadas aí, né, comecem a realmente ser utilizada numa escala maior, tudo, no prazo de 1 ano, ainda não vai estar todo mundo imunizado. Prazo de 1 ano, gente. Agosto do ano que vem. Então, não é, Edith? É um longo processo. É bem isso mesmo, né? Olhando pelo outro lado, olha nesse longo processo o quanto que a gente acabou aprendendo. Né? Esse formato que a gente achava sempre super inviável, que não teria como, que era totalmente um processo EAD, olha tudo que a gente conseguiu criar nisso, né? Tentando olhar que tem os dois lados, né? Da tristeza e tem poesia nisso tudo também, né? E seguimos, né? Ô, Gente, prof, vou compartilhar aqui com você. Oi, Luquinhas. prof, é uma dúvida fora desse assunto que a gente está conversando. Claro, pode falar. Você sabe se o departamento lá do jurídico está funcionando para a comunidade? Voltou? Eu acho que não, né? Por causa dos atendimentos, né? Eu acho, Lucas, não tenho certeza. Porque o da Odonto vai voltar semana que vem, né? Não, tá voltando só a área de saúde, né? Para atendimento à comunidade. As outras eu sei que não estão voltando, não. Tá sendo bem gradual, assim. Tipo, volta quem definitivamente precisa voltar. E nem remoto, não tá nada. Não sei, isso eu não sei. Tem que pegar o contato deles lá para ver se eles estão fazendo atendimento. Eu acredito que não. Pelo menos naqueles comunicados que saíram, eu não vi ninguém falando de atendimentos remotos. Perfeito, É uma boa pergunta, dá para a gente se informar. Amanhã à tarde eu me informo. Eu digo à tarde porque de manhã tem aula, né? E de tarde tem reunião. Amanhã eu não consigo. Amanhã é o dia corridinho, mas se você mandar mensagem, eu lembro de olhar um horário daí. Tá bom então, prof. Obrigado. Internet ruim, Cris, é mesmo? Ah, obrigada, vão te ver também. Cássia, mais difícil que presencial, ainda mais essa questão quando a gente fica muito tempo aqui, né? Nesse formato. Mas tem coisas no presencial que quando o mundo voltar a ser mundo, ou sei lá como é que vai ser o novo mundo, a gente sabe que a gente vai acabar fazendo uma mescla disso tudo, né? Eu acho que vai ter uma coisa de... Nunca mais vai ser o que era antes, mas vai ter uma parte melhor, né? Minha visão, eu enxergando sobre isso. Estou levando a educação infantil a domicílio. Os pais precisam trabalhar e não têm tempo para atender os filhos. Ah, Edith, daí você vai até a casa com as crianças ou isso de maneira remota? Vai na casa, entendi. Porque daí os pais estão trabalhando, não tem como dar conta, é como se você estivesse fazendo um trabalho de professora home office, que vai na casa da pessoa lá. Entendi. Tenho mais uma amiga que está fazendo isso também, uma que trabalhava no CIAI até, que também está desempenhando esse papel. Que, né, em alguns casos, não tem outra forma, né? Os pais precisam sair, como é que fazem para deixar as crianças? Não tem outra opção, né? Eu imagino o quanto de aprendizado você tem nisso. Né, de realmente fazer esse papel em casa com a criança. Bom saber que você está fazendo isso daí. Às vezes o pessoal pergunta, eu já escutei alguns perguntando se conhece alguém, se tem indicação, bom saber. A amada, ela fica esperando. Gente, é atenção, né? As crianças precisam de alguém que dê atenção. E a maioria dos pais que estão em home office não conseguem dar atenção, às vezes, para as crianças, né? Então, ao mesmo tempo que a mãe e o pai estão em casa ali, mas também não estão com a questão da atenção, né? Aprende até porque a pessoa é largada, não é, Amanda? Do tipo, agora é tua vez, dê conta com as crianças, né? Você também está fazendo assim, Amanda? Como a Edith citou. Gente, que bacana! O pessoal da manhã me contou que estava fazendo bastante vídeos para as crianças, quem está em escolinha, né? Aulas no Zoom, tudo com a educação infantil também. E agora vocês falando disso, levando o trabalho, atendendo, que bacana! Olha só, Amanda, que legal! Concordo plenamente. Gente, assim, ó, se for comparar a minha aula com vocês, a minha aula no ano passado, de vergonha da aula do ano passado. Agora, muito mais estudo.
Porque eu concordo que o ano passado, assim, acho que vocês vão entender quando vocês estão em sala no estágio, ou quando vocês estão como auxiliar mesmo, nas turmas. Tem várias coisas que você já sabe, e você tá ali no meio, que nem a gente, né? Chegava no quadro ali, a gente começava, né? Já tem mais ou menos em mente como vai ser trabalhado, você já põe ali tua aula e dialoga e conversa com todo mundo e a coisa vai. Nesse formato, a coisa tem que estudar, porque tem que preparar o material, tem que ter alguma coisa para mostrar, tem que ter o vídeo, tem que ter a prática. Isso realmente é algo que, como eu disse, em alguns casos eu tenho vergonha da minha aula do ano passado. Comparado em questão de qualidade, de organização, de planejamento, isso que eu sempre fui muito organizada. Né? Eu não consigo, se não for organizada, eu fico muito nervosa. E agora eu percebo o quanto, e até pela quantidade de live de educação e de livro que eu tenho lido, muito diferente do ano passado. Então, eu tenho, né, esse formato, quando a gente tem que se empenhar a estudar, né, quando tem que estar estudando a BNCC, porque você tem responsabilidade com a criança, né, Amanda? Você concorda que você poderia estar aí, mas eu tenho o senso de responsabilidade de oferecer o melhor para a criança. Contrato Sim, prof. de muitas... Pode falar, por favor. E acaba aprendendo mais, porque como auxiliar, querendo ou não, a gente fica sujeito ao que a regente acha certo, o que a regente faz. Geralmente, a regente dificilmente dá espaço pra gente e tudo mais. Então, a gente acaba ficando à mercê do ensino da escola, do que ela, né, propõe e do que a regente propõe. E com isso, trabalhando assim na residência, além da gente a gente tem que ler bastante. Por exemplo, eu gosto muito de contar história. Então, eu sempre tenho que ir atrás de livros novos para a criança não enjoar. Então, a gente tem que ler muito livro, conhecer vários títulos de livro e montar material, e fazer material. De pesquisa, né, que você teve que fazer para esses livros. Sim, para tudo, né? Porque cada coisa que eu vou trabalhar durante a semana é um livro específico, é um material que eu tenho que produzir, tem que estar de acordo com a BNCC. Então, é muita coisa ao mesmo tempo e agrega muito, assim. Ai, muito lindo isso, gente. E não é é quase no sofrimento, né? O quanto a gente aprende. Por isso que todo mundo tem aquela percepção do quanto a gente está trabalhando muito mais, né? Mas olha o quanto se aprende nisso, né? Vamos reaprender muitas coisas, Lucas. É o aprender a aprender, né? Coisas, garanto, Amanda, que você está aprendendo agora que você nem imaginava antes. Até como você falou, fica meio à mercê de uma regente, né? Eu preciso levar atividades lúdicas, pois a menina já faz muitas aulas, ela cansa. Daí a questão do brincar, né, Edith, de ter atividades que sejam mais descontraídas. Até porque se você bancar a prof, Deus o livre, né? Aquela prof que vai transmitir, que vai, né, vai mostrar as letrinhas. Nossa, é um papel extremamente nobre e o que está sendo feito é o que vocês vão levar para sempre. Não, imagina a alegria das crianças, né? Concorda que é um momento assim, né? A criança não está lá interagindo com os amiguinhos, mas ela vai lembrar daqui 20 anos na vida dela que era um momento que, por mais que ela tivesse alguma coisa pela TV, se for municipal, alguma coisa assim, ela tinha uma prof que estava lá desenvolvendo junto com ela. Não parou de existir o processo de aprendizagem, de brincadeira. Isso é lindo. Coisas que muitos falavam no início dessa pandemia, né? Tipo, vamos parar tudo porque não adianta que criança não aprende, assim. Né? Não, como é que é parar, deixar de existir, né? Prof. A mãe dela fala que eu vou lá para brincar. A mãe tem a percepção que é só uma brincadeira, Edith? Como precisa ter uma comunicação com os pais em pensam, né? Que a educação infantil, a criança está lá brincando, né? Que aquilo que está sendo feito não tem nada a ver. Mal sabe elas, como diz a Amanda, que teve que estudar um monte de BNCC para fazer relação daquela brincadeira com todas aquelas habilidades que aparecem lá, né? Olha, né? Os pensamentos dos pais mesmo. Que legal. Fala, Amanda. Mas a gente acaba mudando toda uma visão, porque aonde eu trabalho, por exemplo, os pais, a criança não tinha nenhum livro em casa, nenhum. Eu comecei a levar muito livro e a menina começou a pegar gosto. E ela tinha a fala bem atrasada. Eu comecei a desenvolver primeiro a fala, porque ela é muito dependente, não sabia falar. E com os livros, nossa, agora ela tá falando de tudo, tá fazendo pergunta, isso em 3 meses de trabalho.
Você Então, tá e brincando? os pais compraram um monte de livro para ela, pra gente poder trabalhar juntos, sabe? Fizeram assinatura de livro mensal e chamaram uma mulher lá para comprar vários livros, sabe? Agora ela tá cheia de livro e ela adora, adora. Meu Deus do céu, isso é. Amanda, não é deitar a cabeça no travesseiro cansado e pensar que tudo tá valendo a pena? É muito gratificante de ver que, por exemplo, ela tá fazendo muita coisa sozinha, que quando eu vou lá é o momento que quando eu tô lá, ela come melhor, ela dorme melhor, ela, né, ela se expressa melhor e trabalhar a autonomia dela, porque ela é muito dependente. Daí, de ver ela fazendo as coisas sozinhas, assim, é muito gratificante, tão pouco tempo, sabe? Aham. Gente, vocês podem escrever um livro disso que vocês estão falando. Né? O Edith falando da questão de sucata, do teatro montado. Que idade as crianças que vocês estão atendendo têm? 4 aninhos, Edith. 2 e 8 meses? Isso, Amanda? Ou 2 e 8? São duas crianças. A qual dos dois que eu falei? Fala que você já está com o teu microfone aberto, Amanda. 2 anos e 8 meses? Nossa, e você falando toda a questão era criança que ainda não falava direito, era muito dependente. Isso? Olha só, gente, que trabalho fantástico. Edith, cada vez que eu separo meus rolinhos de papel higiênico aqui em casa, eu lembro de você. E eu vou dizer que acabou o rolo, Edith, eu lembro de você. Eu até aqui que estava usando a aula com a turma de educação infantil, eu juro, eu apresentando e lembrando que você contou dos rolinhos de papel higiênico. Mas esses dias até um amigo meu na casa dele, eu peguei o rolinho e falei assim, deixa eu pegar os rolinhos dele. O que você tá que nem louca com esses rolos? Daí eu falei assim, não, eu tô lembrando uma aluna minha que tem que guardar. Eu falei assim, é melhor eu guardar, porque nunca sei quanto eu vou precisar pra minha aula lá. Ele, mas você nem usa. Eu falei, pior que é. Eu só mostro pros alunos. Eu falei assim, mas eu tô com um processo de insegurança que eu preciso guardar os rolos de papel higiênico. Ai, gente do céu, tem umas coisas que a gente fica, né? Vou lembrar de você para sempre no rolo de papel higiênico, Edith. Só Deus do céu. Meu Deus, né? O rolo de papel higiênico é bem isso, a quantidade de coisa que dá para ser criada a partir dele. E olha a quantidade que se produz em casa de rolo de papel higiênico, né? É um dó jogar fora, né? Deus me livre, tô guardando tudo para quem precisar. Mande mesmo. Mas, Edith, de verdade, me manda no WhatsApp fotos, que daí você me põe, eu te ponho os teus direitos autorais e eu compartilho nas turmas de educação infantil que eu trabalho. Nossa, sensacional. Quero mesmo. Quero mesmo. A dessa até te chama para uma live. Com a turma e você mostra. Olha que legal, Edith. Vamos marcar. Vamos pensar nisso. Amanda também. Olha que coisa bacana. O quanto a autonomia é importante. E aquela coisa, né, Amanda? Às vezes os pais ficam tão na coisa de fazer tudo para a criança e isso prejudica o desenvolvimento, né? Quando ela consegue ter mais autonomia, ela tem mais confiança. E quando ela tem mais confiança, ela está mais aberta para aprender. Não é verdade? Nossa, eu fico imaginando a diferença, o quanto os pais devem estar sendo gratos a você de perceber isso, né? Você leva os rolinhos de papel higiênico, Edith, para ela montar. Ai, gente, os rolinhos. Ai, eu me divirto com vocês. Não, e assim, né? É o Toy Story 4, né? Não é o brinquedo da Fisher Price caríssimo. É o garfinho, né? A sacada do Toy Story 4 é perfeita, né? É o garfinho, aquilo que a criança constrói, né? O sentido que tem aquilo, a vida que aquilo tem, é espetacular, né? O Toy Story é sempre espetacular, mas esse que colocaram o garfinho e daí, cara, o Buzz, né? O Woody, como é que um brinquedo daquele foi deixado de lado por um garfinho xixilento? É isso. Perfeito, né? Foi simplesmente espetacular. É isso, né? A criança fica mais. Você sabe que eu fazia muitos jogos com meu filho quando ele era menor, a gente criava os jogos mesmo, né? Eu jogava várias coisas e criava aqueles de tabuleiro. E aqueles excelente mesmo, joguei fora. Joguei tudo fora. Jogo tudo, gente, adoro fazer limpa. E daí, esses tempos, ele falou: mãe, mas você não guardou nenhum de recordação? Eu falei: pior que não.
Ele, puxa, mas você podia pelo menos um ou outro ter guardado, né? Eu falei, olha como é importante. Deixei aqueles que, a fortuna que a gente paga, e ele perguntou de qual? Do xixi lento que a gente tinha feito, né? Com papel A3. Ah, meu Deus do céu, eu fiquei pensando, é a história do garfinho mesmo, né? Nossa, e como as crianças gostam mesmo, né? Que espetáculo. Ai, gente, muito bom sempre escutar tudo isso dá vida pra gente, né? Gente, então assim, ó, antes de mostrar isso daqui, deixa eu só, primeiro foi dividido, né? Ficou na segunda-feira, ficou conteúdos, e na quinta, metodologias. Foi até bom, como eu disse para vocês, né? Pensando até em todas essas lives e tudo que a gente está fazendo, tem algumas coisas de metodologia importantes para serem trabalhadas esse semestre, inclusive a turma da manhã eu continuo com metodologia e conteúdos junto no mesmo dia, mas eu já estava imaginando, de qualquer forma, separar. Quando eu digo separar, é assim, trabalhar alguns assuntos mais específicos de metodologia, né? Claro que eles trabalham integrados, mas tem algumas coisas específicas mesmo de metodologias, tá? Então, que nem hoje, né? É metodologia que a gente vai tratar. Deixa eu só mostrar a questão aqui do calendário. Gente, então assim, ó, hoje seria só as primeiras aulas, nossa. Eu tive que fazer junto com a Valéria e com a Josiane, que são as duas professoras que iam aula lá de 15 em 15 dias, porque é aquela disciplina de 40, né? Na quinta-feira para vocês, eu tive que fazer um bem bolado, um combinado com as duas, por conta de uma pós, que como teve toda essa situação dos professores, tudo que estava sem professor, e eu assumi nas quintas-feiras. E daí, logicamente, como é uma pós do curso de pedagogia, fui falar com a Valéria, com a Josi, né, para não ficar faltando aula, nada, para não ter comprometimento. Então, como que a gente combinou? Por isso que eu estou hoje a noite inteira, né? A gente tem a live nesse formato que a gente combinou hoje. Depois a gente vê na outra semana se a gente vai permanecer dessa forma. Tem a semana que vem, a noite inteira de novo. Daí, olha o que acontece, eu pus até um tracejado vermelho aqui. Então, 4 horas aulas hoje, 4 horas aulas na semana que vem. Mas 4 horas aulas, olha quando que vocês vão voltar a me ver na quinta-feira, dia 17 de setembro. E mais 4 horas aulas, dia 24 de setembro. De metodologias, tá? Essa quantidade aqui, dessa maneira, é exatamente se tivesse tendo só as primeiras aulas das quintas. Por que isso foi feito? É bem isso, Lucas, meu Deus, calma. Daí, olha a divisão aqui que eu fiz, ó. Olha essa linha tracejada. Quer dizer que na quinta-feira do dia 20, fica a noite inteira a Valéria. Na quinta-feira do dia 27, fica a noite inteira a Josi. Dia 3, Valéria. Dia 10, Josi. E daí a gente planilhou tudo isso, computou carga horária e ficou exatamente igual. Perceberam? Vocês teriam com a Valéria de 15 em 15 dias. Agora a Valéria, ela não vai assumir só o segundo horário. No dia 20, como eu vou estar lá na turma da pós, a Valéria vai ficar a noite inteira. A Valéria ficou com 2 dias de aula. Quantas horas aulas? 4 mais 4, 8. Que era a mesma coisa que seria no formato anterior, que ela daria 2 aulas, mais 2 aulas, mais 2 aulas, mais 2 aulas, que daria as 8. Mesma coisa com a Josi. A única coisa é que condensou, ficou junto. Então, essas datas aqui, sempre nas quintas-feiras, são as datas que eu não estarei aqui. A disciplina da Valéria, como é o nome da disciplina? Não é gestão de sala de aula, gente? Não é esse nome? Eu já abro aqui para ver qual que é o nome. Eu tenho. Eu só não lembro de cabeça. Peraí. Grade horária, tá aqui. Espera só um pouquinho que eu já digo para vocês. Que é uma disciplina, a da Valéria e a da Josi são disciplina gestão escolar, né? A Valéria e a Josi são disciplinas de 40 horas, aquelas que elas já iriam dividir, né? Então, agora juntou, tá? Então, todo um combinado para não ter, de forma alguma, a questão de perda, né, de carga horária. Deixa eu ver aqui. A Valéria é gestão escolar e a Josi
É conteúdos, essa aqui, ó. Conteúdos de ensino das ciências da natureza e da sociedade, tá? Esse mesmo planejamento foi feito com as profs, tá? Essa distribuição que eu fiz aqui com vocês nas datas, fica a mesma coisa que eu tenho espelhado na minha turma da manhã, da mesma forma, só que lá eu tenho 2 horas aulas. A de vocês, 2 mais 2, 4 horas aulas. Ok? É a única coisa que ficou de diferente. Mesmo a questão da live, lá com eles eu estou fazendo da mesma forma a live também. De 2 horas, porque daí é metodologias e conteúdos, né? Acabou ficando da mesma forma. Só que vocês vão acabar ficando mais adiantados que a turma, né? Porque lá eu vou estar sempre um conteúdo mais atrasado. Assim, essa questão das 2 horas de live, claro que nesse formato fica cansativo, né? O que a gente pode estar fazendo hoje, eu até coloquei como proposição ali, vocês veem, a gente dá uma pausa quando for umas 8 horas, assim, né? Dá uma pausa no sentido de 10 minutinhos para ir ao banheiro, para se mexer, e voltamos já, nem desligo aqui. É só para se mexer mesmo, tá? A ideia, até se for 50 e 50 minutinhos, ok, né? Porque é o momento aqui, deixa eu voltar esse slide aqui. Opa, esse aqui. Quando a gente está falando desse formato de aula, eu tenho visto muito sobre isso, tenho lido muito, assistido muita live sobre isso, estão falando muito desse processo dividido em 3 partes, né, dessa aula. É o momento que a gente tem, que o aluno tem de estudo individualizado, seja um estudo lendo, ou seja um estudo vendo um vídeo, o momento de interação, que é esse momento que a gente faz aqui, nesse formato, e o momento de prática, tá? Que é quando eu vou estar colocando para vocês atividades que vocês estão fazendo em equipe, mais ou menos como a gente está fazendo no semestre passado, tá? Mas para não ficar uma coisa tão pesada mesmo, que a gente sabe que esse momento de live, com muita atenção, chega, claro, no final ninguém mais está participando, estou eu falando sozinha. Lô, como é que você está falando aqui, gestão de sala de aula, ficou com a Paty? Não é Valéria? Teve mudança? Ah, desculpe, tem 2 disciplinas diferentes, né? Uma é gestão escolar e a outra é gestão de sala de aula, é isso? Porque a da Valéria é gestão escolar. Ah, ok, entendi. Então, a da Val, que vocês têm na quinta também, é gestão escolar. Desculpa, achei que era a mesma coisa. Fala, Kiane, meu amor, saudades de você. Ai, sua voz, saudades de você. Um calendário, alguma coisa pra gente meio que conseguir se organizar? Porque eu acho que ficou uma bagunça na minha Assim cabeça. não consegue? Eu Quer acho que eu que monte um calendário único? Do tipo, Não, do dia pode 6 ser até o dia assim, 20. é só pegar as datas. Pra mim. Não se preocupe que isso aqui vai estar tudo disponível para vocês. Ah, tá, então beleza. Eu não tinha postado nada, por isso que eu Não perguntei. postei. Não postei porque eu estava ainda conversando com a Josi e com a Valéria, até para ver se elas queriam entrar junto delas. Elas falaram, não, fale, se as alunas questionarem alguma coisa, se der alguma situação, a gente conversa depois. Então, em princípio, ok, né? Mas eu vou fazer, então, que também uma organização mais... Até porque na de conteúdos, também tem um dia que vai ter uma mudança. Por Deus! E aconteceu tudo com a turma de vocês, gente. Eu ainda falei, esse vai ser uma mudança com a... Como é o nome, gente? Com a Elis. Falei, Elis do céu. Se os alunos, como é uma disciplina de matemática, raciocínio lógico, se eles entenderem a dinâmica de onde está a aula, já estão aprovados. De conseguir entender, gente, quem vem hoje? Aonde que é? Ainda bem que todo mundo está em casa, ninguém sai correndo pela universidade procurando a aula, né? Que é mais fácil. Ai, por Deus do céu. Foram. E dito foi contemplado, mas assim, é claro que a gente gosta, né? Por isso que quando me deram essas situações, eu falei, deixa eu planilhar. Eu falei, eu preciso de uma planilha, colocar ali, já chamei, já fiz live com a Valéria, com a Josi e tudo. Eu falei, vamos organizar isso, porque eu também não me entendo. Se não tiver tudo muito certinho, não gosto. Daí eu não convivo bem mesmo, se não tiver, Deus me livre, não dá certo. Então,
Juro para vocês, tá tudo muito planilhado certinho. De segunda eu quero falar na segunda, outra coisa. Não vamos atropelar as coisas também, porque senão também eu me perco. Então, eu faço também uma coisa visual, que além desse daqui, que vai ficar tudo disponível para vocês hoje, eu faço também tipo uma planilha do Excel, alguma coisa assim mais visual, tá? Bem organizadinho também ali, que eu já compartilho com as profs também da mesma forma. Deixe comigo, tá? E claro, qualquer dúvida nesse processo, qualquer situação, vocês me avisam. Gente, deixa eu falar um pouquinho então dessa parte de metodologia. Desculpe, antes só dessa daqui essas 3 partes, né? É o que tem falado muito, tanto para a educação básica, para as professoras. Isso aqui é até uma forma de crítica, gente, para aquelas escolas que estão colocando as crianças às 7h30 da manhã até meio-dia sentado para ficar assistindo aula ao vivo todo esse tempo. Por Deus do céu! Essas crianças que estão fazendo aula ao vivo das 7h30 da manhã até o meio-dia, nunca elas vão querer estudar EAD na vida, né? Porque pense o quanto estão na questão de exaustão, né? Não tem, humanamente, está comprovado já. O EAD já tinha comprovado anteriormente, né, que não tem como dar conta nesse formato, dessa maneira, essa quantidade de live, né? Tem que ter mesclas disso, tem que ter outras formas de apropriação da aprendizagem, né? E não simplesmente o professor. Tem escola que está reproduzindo, né? O modelo anterior de transmissão veio para o modelo aqui, que fica o dia inteiro a criança com o PowerPoint lá, né? E tem muitos pais, importante quando vocês falam da escola, do papel de conversar com os pais, tem muitos pais achando que, ok, agora eu estou pagando a mensalidade, a escola está trabalhando, está dando aula o tempo inteiro, né? Educação tradicional online, isso, Edith, exatamente isso. Gente, eu tenho um monte de amiga minha falando assim, na escola do meu filho, eles têm no horário certinho, a escola não está enganando a gente. Eu penso, ai Deus, tem as coisas que eu só penso, não, Isabel, não entra na conversa, não entra, que daí você vai se irritar, né? Não dá. É isso, a escola, às vezes, até fica refém dos pais nesse sentido, né? Refém no sentido de, por mais que a escola, às vezes, queira, porque eu já escutei de mães falando assim, antes eles estavam fazendo um formato lá que a criança só tinha 2 vezes aula no dia. Olha a compreensão, né? A aula é aquela transmissão, é o professor falando, né? Então, o quanto tem se falado muito sobre isso, sobre essa divisão, isso já, né, na educação superior já é mais fácil, está acontecendo, mas o quanto estão falando para que isso aconteça com as crianças, né? Essa divisão para que esse momento, muito mais do que eu dando aula, a gente possa discutir. Tanto que para os próximos, daí eu sempre, quando eu coloco aqui para vocês momento de estudo individualizado, eu já vou estar deixando textos, materiais para serem lidos, os vídeos, igual eu deixava já no semestre passado, para que na próxima live a gente já possa discutir. Atividade prática que vocês estão fazendo, na próxima live a gente já resgata isso, tá? Eu acho que eu também estou mais, talvez alguns pensamentos, algumas ideias eu consigo colocar mais em prática esse semestre também, até porque a gente já teve uma experiência no anterior, né? As escolas precisam contabilizar presença, então não é uma coisa nesse sentido, Edith. As escolas estão dizendo que sim, mas não. Eu estudei algumas coisas disso por causa da disciplina que eu estava fazendo no semestre passado, doutorado, e eu andei sondando essa questão, sabe? Sabe que nem a educação superior... O que a escola está fazendo é assim, ela precisa prestar contas para a família, até informar a família quando a criança não está participando. Então, normalmente as escolas têm um contato nesse sentido, mas é muito mais para... Porque às vezes o pai está em home office, a mãe também não sabe se a criança está... Crianças maiores, né? Um pouco. Não sabe se a criança está assistindo. Então, a escola tem a obrigação de prestar contas para a família, como teria no modelo presencial. Mas não é uma coisa que o Estado vai supervisionar as escolas, né? Se as escolas estão fazendo. Mas não é uma coisa que vai estar supervisionando assim, do tipo, olha, esse aqui não participou, tal. É uma coisa mais de prestação de contas da escola com a família mesmo, tá? Para comprovar que o filho está participando, sabe? Mas, assim, quem está justificando isso, está justificando na linha da saída pela tangente, sabe? É aquela coisa assim do tipo, não aguento mais dar outro tipo de explicação, então coloca... Gente, eu tenho medo das coisas que eu falo assim, sendo gravado, né? Tá, mas não tô falando nada errado também, já falei coisa bem pior hoje. Vamos nessa. Fica assim, comprometendo, né?
das 19. Então, talvez dê uma paradinha para, né, dar uma respiradinha aí, para dar continuidade. Então, a importância de ter esses 3 momentos. Então, na disciplina de metodologia, o que tem de interessante ali, né, gente? Na disciplina de metodologia, discutir essa questão de avaliação. Como a gente teve o projeto interdisciplinar semestre passado, que tem uma riqueza imensa, eu fiz toda uma formatação da disciplina em cima dele. E eu tenho que confessar uma coisa para vocês, eu não sei se eu tinha confessado dessa maneira, mas eu já pensava em fazer o projeto interdisciplinar quando a gente começou as aulas lá, né, em março, já estava planejado na minha cabeça. Só que já ia começar no final de março para terminar em junho, né? E daí veio essa crise toda e eu falei, não dá para fazer nada, né? Esse troço de pandemia, o que eu vou fazer agora? Acabou o mundo, né? Aquele meu momento revoltado daí, né? Março, abril. Falei, não vai dar. E daí eu comecei com o projeto com vocês só em maio, quando eu respirei, voltei ao meu normal, eu falei, mas por que não dá, Isabelle? E eu conversando comigo mesmo. Falei, vamos lá que vai que esses alunos vão te surpreender. E não tem nem que falar que foi simplesmente inesquecível. Então, assim, podem ver que eu coloco para a semana que vem, pré-projeto e ABNT. O que quer dizer isso, gente? A partir da semana que vem, a gente vai pegar isso do projeto e vai começar a fazer o processo inverso. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado, a turma que fez o projeto comigo, eles começaram primeiro fazendo uma fundamentação teórica sobre o que é um projeto quando a gente está falando de jogos, né? O que é um projeto com jogo educativo, pesquisaram bibliografia e depois foram para a parte prática, que é o natural, né? É como naturalmente as coisas deveriam acontecer. Com vocês eu matei essa parte porque eu não estava acreditando nisso nesse formato, então nem cogitei. Falei, acabou o mundo, né? E depois que eu vi, parece que o mundo não acabou, parece que ainda tem salvação. Então, já sofreram, já fizeram toda a parte prática, né? Brilhante o que aconteceu. Então, agora a gente vem para a parte de pré-projeto e ABNT no projeto dos jogos. Com qual objetivo? Espero ajudar nisso, de verdade. Já para que vocês venham a pensar no TCC. Tem que fazer TCC de jogos, de matemática? Claro que não. Mas a estrutura do que nós vamos discutir, pensar, já é uma estrutura de TCC. Então, vocês já vêm pensando, puxa, que problema que eu posso pesquisar, o que pode ser interessante. Acho que isso já vai ajudar um monte vocês. E, claro, uma outra coisa que eu me comprometo. Como vocês, de qualquer maneira, vão ter algo escrito relacionado ao projeto, aos jogos, a ir atrás de congressos, como alunos do ano passado já fizeram, para estar expondo isso, divulgando. Isso no final vai acabar dando um artigo. Você pode se inscrever para quem tem interesse, para estar participando desses congressos, né? Agora as coisas estão acontecendo já de maneira remota, né? E isso para quem pensa em fazer uma pós, quem sabe depois um mestrado, quem gosta, isso é super importante para Lattes, para currículo Lattes, né? Claro que daí não é uma coisa que tem a ver com nota na disciplina para me livrar da Isabelle. Não, isso daí depois é para você, se você quiser fazer. Como eu falei, eu me comprometo de ir atrás, de entender os congressos que estão abertos, aonde podem ser, você pode estar, não é, Lucas, para se livrar mesmo, né? É onde você pode estar se cadastrando para participar do congresso, para estar expondo isso, o artigo. Nós estamos em 2020, eu trabalho com um projeto interdisciplinar desde 2001, no OPET. O OPET, lá nas faculdades OPET, tinha isso de forma muito... A gente comecei a fazer isso com uso de professor. Na época, a gente viajou o Brasil 2003, 2004, falando sobre isso, porque era uma coisa muito inovadora na época. Sou apaixonada por isso, tá? E até hoje, 2020, é um assunto que as pessoas dizem, não, acho que não dá para ser feito, não. Muito risco. E tem risco, e vocês sabem que vocês acabaram de passar por ele. Tem risco mesmo. Mas esse é o bacana, é ter o risco, é de sair daquilo que estava planejado. É de correr o risco, é de não saber o que vai acontecer. Gente, meu processo tem angústia. Porque quando eu estou na sala, eu vejo o que está acontecendo. Eu vejo conflitos, eu vejo as pessoas ali. E é aqui que eu não estava vendo nada. É uma ou outra equipe que me mandava mensagem de WhatsApp. O resto, eu pensava, gente, será que estão bem? O que será que estão fazendo? Por Deus!
Parecia eu, tipo, cadê os pintinhos, gente? A pata procurando. Eu falei, gente, como é que eles estão? Será? Estão vivendo? Eu falei, parece que está indo, né? Ai, espetacular. Meu processo de ansiedade como professora nunca foi tão grande, sabe? Apaixonada, hashtag. Então, assim, isso é uma coisa que ainda faz brilhar na área de educação. Eu vi pela equipe de 2018 que apresentou o Edutire o ano passado na PUC com esse tema, né? No final, as meninas ficaram lá, eu estava assistindo a apresentação delas, a quantidade de perguntas que elas receberam, e vou dizer, para quem estava assistindo, vários professores doutores da PUC assistindo a apresentação delas lá, a quantidade de perguntas, o quanto foi bom para os professores escutarem, não eu falando, escutarem as alunas falando o que tinha acontecido. Percebe a diferença? Eu, como professora, falar minha visão e o aluno que sofreu, que viveu, que passou por todos os processos, relatar o que aconteceu? Espetacular. Espetacular. Né? Tem coisas que aquele negócio a gente pode não saber se a gente vai ser demitido, não vai, mas tem outras coisas que fazem os olhos brilhar enquanto a gente está aqui, é isso que vale a vida. Então, a disciplina e a metodologia vai ficar em cima dessa questão, tá? Depois tem uma parte que eu coloquei aqui lá para setembro, de planilhas eletrônicas. Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando em conteúdos com a parte de probabilidade estatística. Probabilidade estatística, quando a gente vai estar trabalhando a questão da habilidade da base do terceiro e quarto ano, as crianças já estão maiorzinhas no quarto ano. A gente já pode começar a pensar a trabalhar com as crianças, no próprio Excel da vida, para a questão de gráfico, construção de gráficos. E daí a gente alia a questão da tecnologia em sala de aula. Não olhando só a tecnologia, a habilidade da BNCC. A tecnologia é só um meio para executar aquilo ali. Aquilo que a criança está construindo de gráfico desde a educação infantil, agora vai ter um formato também de planilha eletrônica, tá? Essa que é a ideia também. Mesclando, né? Trabalhando um pouquinho lá, um pouquinho aqui. Materiais manipulativos até para reforçar alguns conceitos dos materiais, até de acordo com os autores, né? A própria escala de Kuznets, o autor, o que ele falava tanto disso, a questão do ábaco, histórico. Então, a gente já trabalhou, mas é muito mais a questão, até um entendimento assim, como eu vou falar, não é só história, é psicológico do papel do material manipulativo. Então, o bimestre passado, a gente estava muito em cima de número, né, gente? Foi fundamental, tá? Eu lamento informar, mas aquele processo de conta, né? De reaprender de formas diferentes, era fundamental, né? Aquilo não me envergonha, eu tenho certeza que no ano que vem eu vou continuar falando, vai continuar sendo fundamental. Até porque, normalmente, é uma parte que desconstrói a matemática, né? Mas esse bimestre, até para não ficar só naquela coisa da conta, a gente volta um pouquinho para um lado mais contextualizado, até psicológico de algumas coisas. Como no bimestre passado a gente ficou muito em cima da unidade temática números, na disciplina de conteúdos a gente vai trabalhar os outros, a geometria, unidades de medida, medidas de grandezas, né, probabilidade estatística, álgebra. Então, nesse bimestre, a gente trabalha outros itens, não somente números, que foi muito forte. Depois, no finalzinho do terceiro bimestre, a gente entra na parte de números fracionários, tá? Que já vai estar indo para as habilidades do quinto ano da base, que daí vai para o quarto bimestre. Fica mais ou menos nesse formato, ok? Só para ter uma ideia de como... Então, acabou dividindo os dias, ficou interessante, no sentido que eu, sem querer, já estava pensando em alguma coisa nesse formato, principalmente por conta da qualidade do trabalho, do que foi desenvolvido, e até para refletir sobre esse processo de avaliação que a gente tem em cima do projeto, em cima da prática que foi feita. Em cima disso que tem como processo avaliativo. Inclusive, a gente já começa a discutir hoje sobre isso. Gente, podemos dar uma pausinha de uns 10 minutinhos? Não vou nem sair daqui. Eu vou só tirar isso aqui daqui, ó, para postar para vocês. Tem problema para vocês? Senão eu toco aqui direto.
Chá da Alice, boa. Então tá, ó, o meu tá marcando assim, aqui 8:02. Eu não sei para vocês que horário tá marcando aí. 8:12, a gente volta. Pode ser? Tem problema só para, né? Assim? Traz um chá, chá da Alice. Ai, dou risada. Então, beleza. 10 minutinhos, eu só vou tirar aqui, ó, o vídeo e o som. Ah, deixa eu parar. E é até bom que na hora